A gente segue aqui com mais informações desta quinta-feira movimentada, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, principalmente por conta desta operação com relação ao Banco Master. Fred Júnior, além da movimentação que a gente sabe que acontece por conta desta nova fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda aí as investigações sobre esse esquema bilionário envolvendo o Banco Master, tem também a questão da prisão do pai de Daniel Vorcaro e fica também nessa expectativa com relação a esses 7 mandados de prisão que serão cumpridos nesta quinta-feira. Seguimos, Fred, porque você disse que tem outra operação acontecendo em São Paulo. Tem desde as 6 da manhã, viu, Fabi? Tem uma operação acontecendo, mirando fraude de 2,5 bilhões no setor de plásticos em São Paulo, segundo as investigações. 3 grandes grupos empresariais utilizavam pelo menos aí 60 empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos. Uma operação conjunta em São Paulo, mirando o esquema de fraude fiscal. O setor de plásticos, segundo as investigações, causou aí um prejuízo de mais de 2,5 bilhões aos cofres públicos. A Operação Refúgio, realizada pelo comitê, exatamente pelo CIRA, que é integrado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Ministério Público de São Paulo e Procuradoria-Geral do Estado, Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. Ao todo, são mais de 530 agentes públicos que cumprem 46 mandados de busca e apreensão em 14 municípios de São Paulo, incluindo a capital, Barueri e São Bernardo do Campo, Fabi. Bom, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos também desta operação. Ontem o governador Tarcísio de Freitas esteve no bairro do Jaguaré, a gente antecipou aqui justamente essa questão com relação às casas e para onde irão esses moradores, né, essas famílias que tiveram suas casas destruídas por conta desta explosão. E quem esteve lá acompanhando foi a nossa repórter a Rebeca. Vamos acompanhar a reportagem. A explosão causada por um vazamento de gás no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, segue mobilizando as equipes do Governo do Estado, Defesa Civil e as concessionárias Sabesp e Comgás, responsáveis pelo serviço. Na manhã desta quarta-feira, representantes destes órgãos realizaram coletiva de imprensa no local da tragédia para apresentar atualizações sobre as investigações, os trabalhos emergenciais e o atendimento às famílias afetadas. 70% dos imóveis já foram visitados e o inventário de danos foi realizado e concluído. Os demais receberão a visita no dia de hoje e hoje mesmo também os reparos nos apartamentos já começam a acontecer. As pessoas terão tantas diárias quanto necessário, até que tenham uma nova moradia permanente ou provisória, a depender do encaminhamento, como foi comentado aqui anteriormente, se vai para um apartamento permanente ou se retorna para uma reconstrução. Não há nenhuma relação entre os valores que foram aportados até agora com indenizações a essas pessoas. Há conversas já estabelecidas para a identificação da estrutura familiar e em parceria tanto com a Prefeitura, o Governo, a Defensoria e o Ministério Público para que isso possa ser feito sem necessidade de judicialização, com segurança jurídica e atendendo às necessidades de todas as pessoas afetadas. Os custos serão arcados pelas concessionárias. Ponto. Por volta de umas meio-dia, 1 hora, eu senti um cheiro muito forte de gás. Tô bem. E aí eu fui para a janela e vi o bueiro da porta do vizinho estava borbulhando, né, o esgoto e o cheiro bem forte. Escutei um barulho muito abafado, foi tipo um boom, mas muito abafado, não consegui ouvir o barulho da explosão. E aí só consegui abraçar o Apolo na hora e quando fui ver estava caindo um monte de telhado, o nosso forro, o nosso teto, tudo caindo assim sobre a gente. E eu só consegui segurar ele bem forte e quando fui ver a gente estava embaixo dos escombros. Ele falou, caiu tudo em cima de mim, eu tentei segurar o Apolo, que é nosso cachorrinho, mas ele fugiu e eu não sei dele e foi isso, assim, eu não tinha proporção, eu não sabia o tamanho do que tinha sido até chegar aqui. E, de certa forma, graças a Deus por isso, porque se eu tivesse visto, eu com certeza ia achar que ele não tinha sobrevivido. Então, eu cheguei aqui, eu abraço ele e só depois eu tenho acesso às imagens que são chocantes. Quando eu vim aqui, uma tortura que minha mãe já estava toda machucada, meu irmão estava com o pescoço machucado, todo mundo machucado, uma perturbação, assim. O meu tio, felizmente, quebrou a costela, mas eles estão um pouquinho melhor.
O meu irmão também machucou o pescoço, mas também tá melhor, graças a Deus. Um dia depois da explosão, o cenário ainda é de incerteza para os moradores da rua Floresto Bandete, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. A Defesa Civil confirmou que 232 famílias foram impactadas pela explosão. 5 casas estão condenadas e serão demolidas e outras 14 sofreram danos estruturais, mas passarão por reformas nos próximos dias. O governo do estado aumentou o auxílio moradia de R$2 para R$5.000 e este recurso será 100% subsidiado pelas concessionárias responsáveis pela obra. As famílias estão alocadas em hotéis da região e até agora não sabem quando poderão retornar para suas residências. Muito bem, a gente acompanhou aí a reportagem da Rebeca, trazendo principalmente os moradores relatando, né, Fred? Porque eu acho que esse é o grande diferencial, porque a gente está ouvindo também as entidades, está ouvindo o que o governador está falando, mas só quem está ali e perdeu sua casa sabe a dor. Só quem passou, né? Do que realmente vai ser essa reconstrução. Diante desse cenário, no Jaguaré, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o protocolo de segurança será reavaliado após a explosão durante a obra da concessionária da Sabesp e que 30 obras da Sabesp semelhantes a essa, que acontecem em diversos locais de São Paulo, serão reavaliados. Bom... Fabi, aí que eu falei no Cidade, a gente sempre corre atrás do erro. Precisa acontecer um erro para se fazer alguma coisa. O quanto que qualquer pessoa, qualquer gente da cidade de São Paulo não correu risco com alguma mexida em tubulação em São Paulo. Precisou ter uma explosão, uma morte, para se rever protocolo, ver a empresa terceirizada que é contratada pela Sabesp para fazer perfuração, se é uma empresa que é bem treinada, se tem capacidade para fazer isso. Precisou acontecer algo grave. Por que não faz antes? Não antecipa o erro? Sim, a né? Sabesp também tem que ser responsabilizada aí por todo esse protocolo e a forma como ela vem atuando. Essas empresas terceirizadas, quais são, né? Que condições têm? Na contratação dessas empresas, né? Porque você pode, não é que você não possa terceirizar o serviço. Óbvio. Mas desde que Tenham tenha condições. capacidade, né? Porque você coloca aí a vida de pessoas em risco. Ainda falando agora de São Paulo, uma avó e madrasta do menino que vivia acorrentado foram presas por omissão. Infelizmente, esse menino Kratos Douglas, de 11 anos, foi encontrado morto na casa da família, no bairro de Cidade Kemmel, na zona leste de São Paulo. A avó e a madrasta dele foram presas na noite de ontem em Santo André, na Grande São Paulo. O pai da criança, Cris Douglas, foi preso no dia do crime, admitiu que acorrentava o filho para ele não fugir de casa. Essa história parece aquelas histórias de filme que você fala, é tão absurdo que não pode ser real, né? Quando a gente acha que a crueldade no ser humano chegou ao seu limite, infelizmente tem uma história dessa para ser contada para mostrar que não chegou ao limite. Porque agora existe a possibilidade de todas não só saberem que o pai acorrentava o filho. Não, elas também, a madrasta e a mãe... assistiram, né? Não, e participavam, também acorrentavam. Essa é a grande linha de investigação por parte agora da polícia. Você tem uma ideia, Fabi, como que era a vida em torno da vida desse menino? Que nas casas vizinhas, ninguém sabia que tinha uma criança lá dentro. A criança não aparecia na rua, estava sempre amarrada, presa. Então as pessoas nem sabiam que tinha uma criança naquela casa. Olha o absurdo, Fabi. Que loucura é essa? Assim, às vezes eu fico me perguntando, o ser humano tá ficando cada vez mais doente, né? Porque só faz isso, né? Acorrentar uma criança, não tenho condição. Entrega lá no conselho tutelar, fala, olha, não tenho condição de cuidar, né? Deixar, sabe, sem comer, com fome, né? A gente largado. Que tem filho, você fala assim, isso aqui completamente inadmissível. É inadmissível um pai ter um tratamento como esse com relação a uma criança. Não podem ser chamados de pai, nem de mãe, madrasta e nem de avó. Não podem. São 3 pessoas que não merecem ser chamadas dessa maneira porque realmente foram cruéis com uma criança de 11 anos de idade. Né? Muito triste. E isso a gente faz repensar muita coisa, Fabi. Prisão perpétua, pena de morte, porque não é possível tamanha crueldade com uma criança.
Bom, seguimos aqui durante o Moeda e Mercado. O Fábio Denardes falava aí da questão da movimentação no mercado financeiro e da expectativa aí de paz no conflito no Oriente Médio e também como foi essa visita de Donald Trump à China. Parece que eles selaram a paz aí entre Estados Unidos e China. Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping se reuniram ontem à noite. Hoje tem mais um encontro marcado para discutir realmente as tensões internacionais e principalmente a questão de Taiwan. E eles afirmaram que a relação entre China e Estados Unidos pode entrar numa situação perigosa caso esse tema não seja conduzido com muita cautela. Mas apesar do clima de tensão, por conta aí dessa disputa por Taiwan, porque o negócio é disputa por território. Ontem ele já colocou lá no No War, né? No seu jogo de tabuleiro. No jogo de tabuleiro dele, ele já anexou a Venezuela como dele, agora quer atacar mais um país, agora ele tá subindo lá pra Ásia. Vai cutucando o pessoal aí também. E aí, no encontro que parece ter sido totalmente amigável, ficou claro aí que eles defendem uma cooperação econômica e também comercial entre as duas potências. Hoje tem mais um encontro marcado e a gente vai acompanhando aí o desenrolar dessa visita de Donald Trump à China. Fred Júnior. Pois não. Trânsito e metrô, tudo tranquilo em São Paulo? Aparentemente sim, né? Só um detalhe sobre você falou de transporte público, né? O Ministério Público está de olho na viabilidade nas linhas 8 e 9, porque só nos últimos dias, nos últimos meses, aliás, teve descarrilamento, ou seja, o trem saindo do trilho, ainda bem, mais um doente correndo atrás do erro. O trem saindo do trilho, graças a Deus ninguém se machucando, mas está acontecendo na viabilidade. Trem em alta velocidade com as portas abertas, o passageiro dentro do trem, não é trem vazio, tem gente dentro do trem. E uma morte aconteceu na linha 9 Esmeralda, que foi de um técnico de manutenção durante a madrugada eletrocutado, morrendo na linha 9 Esmeralda na madrugada, na parte da manutenção dos trens. Então, o Ministério Público abriu agora uma investigação para saber o quanto que anda essa manutenção feita, esse trabalho pela via mobilidade. Porque tá trem saindo do trilho, porta não fecha, um morreu, então tá tudo sendo investigado para até caso mais grave de perder a concessão dada aí pelo governo do estado de São Paulo, que é terceirizada, é privatizada, né, as linhas 8 e 9. E linhas 4 e 5 do metrô, a 4 amarela, 5 lilás, podendo ter greve. Não tivemos greve das outras linhas do metrô, decidido já pelo sindicato, mas as linhas 4 e 5 estão aí questionando a redução, a diferença agora da retirada em relação ao plano de saúde de alguns hospitais que eram mais preferidos pelos funcionários e que foi retirado do plano e não tiveram uma compensação com outros locais. É uma reclamação muito grande, então não está afastada a possibilidade dos funcionários da linha 4 amarela, 5 lilás, que também é privatizada, entrarem em greve, viu, Fabi? Muito bem. Então, piloto, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente traz mais informação para você que nos acompanha aqui na Guardiã da Notícia, FM 82.3 e também no nosso portal, guardiandanoticia.com.br.